E aí, como vocês estão? 10 minutinhos, né, gente? Para quem tá atrasadinho, muito bom que você tá aqui. Quero agradecer vocês que já entraram e dizer que eu tô bem animada, tô bem feliz que você veio, porque eu sempre falo isso, né? A festa é para quem vem. Então, já agradeci você estar aqui. Quero dizer que vamos fazer um alinhamentozinho, né, para esse nosso projeto 2024. O que nós vamos estudar? Eu quero convidar vocês para estudar as mulheres do livro de Gênesis. E aí, né, tem gente que já conhece e pensa assim, e já pensou assim, mas nem tem tanta mulher assim, né? Mas nós vamos descobrir que tem muita mulher, sim. Tem muita mulher no livro de Gênesis que não tem nome, que a gente não sabe o nome. E é uma grande sacada você estudar alguém que não te contaram o nome, né? É claro que lá atrás a Bíblia ela não era assim, né, gente? Desse jeito assim, tudo compilado, bonitinho, não era. Como que era então? Eram escritos, né? Eram muitos escritos e que as pessoas iam copiando e passando. Muitas pessoas não sabiam copiar, então elas faziam o quê? Aprendiam e transmitiam por falando, né? Contando a história. Até que, né, quando a gente chega nesse nosso universo contemporâneo, esses escritos todos são compilados, organizados e muitos concílios, muitas e muitas reuniões para que chegassem nesses 66 livros que são chamados de cânon bíblico. O que é isso? É os livros que são considerados inspirados por Deus. Mas só tem isso, Débora? Não, tem muito mais coisa que foi escrita ao longo da história do povo israelita, do povo judeu, e que não é considerado inspirado por Deus. Mas isso também faz parte da história. Então, o que tá na Bíblia? Só o que Deus julgou, entendeu que era o mais importante. Por isso que tem muitas informações que não tem na Bíblia. Por quê? Porque não é importante. Não é importante para quê? Não é importante para você se relacionar com Deus. Mas e se eu quiser saber? Aí você tem o direito de pesquisar e estudar e aprender outras coisas através de outras informações históricas. Mas eu estive estudando, né, muito sobre Esther, e Esther fala, o livro de Esther, a história de Esther, conta que ela era uma escrava do povo israelita, que na época era chamado de hebreu, de povo judeu. E essa moça, ela entrou num concurso, igual vocês entraram aqui, ó. Entrou num concurso, só que era um concurso para transformar a sua identidade de uma identidade escrava em uma identidade rainha. É claro que quando ela fez a inscrição dela no concurso, ela estava meio desavisada, né? Ela não estava entendendo ainda o que ia acontecer. Mas ela topou participar. Como vocês, nem todo mundo entendia exatamente o que veio fazer aqui, mas aceitou a minha proposta. E eu fiquei bem feliz que você aceitou essa proposta, porque nós vamos caminhar junto, olhando essas identidades todas que foram sendo transformadas ao longo da história, para que hoje a gente consiga viver uma liberdade, uma identidade livre. Mas o meu convite começa bem desafiador e nós vamos estudar a primeira mulher da Bíblia, que todo mundo sabe que é Eva. E por que nós vamos estudar Eva? Porque Eva conta para nós o que aconteceu com a nossa identidade para que ela fosse escravizada. Então, para a gente entender como é que a gente é livre ou que a gente é liberto, a gente precisa começar estudando como é que fomos escravizadas. O que aconteceu conosco para que nos tornássemos escravas, para que a nossa identidade, que foi criada livre, né? Em Gênesis 1:26, Deus
fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é livre, então ele nos fez livre. Porém, as nossas escolhas como humanidade nos levaram para um lugar chamado escravidão. E a nossa identidade é cativa nesse lugar. E nós podemos e queremos, né? Quem quer, quem deseja, pode transformar a sua identidade para não viver mais nessa escravidão. Então hoje nós vamos ler um pouquinho mais do que nós vamos fazer nos outros encontros, mas é porque para começar, né? Para começar tem que dar aquela arrancada inicial e às vezes para ligar o motor a gente precisa de uma propulsão um pouquinho maior. Então eu vou convidar vocês para ler 2 capítulos do livro de Gênesis, que é o capítulo 2 e o capítulo 3. E diz assim, o capítulo 2 do livro de Gênesis, começando assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado o 7º dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha realizado. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador tinha feito. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson, que rodeava a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Também se encontrava lá o bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, e este rodeava a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e este corre pelo leste da Assíria, e o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Gravem essa frase: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, e para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus, todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: uau, afinal essa é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne com ela. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os olhos de vocês serão abertos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: ei, onde você está? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comesses? Então o homem disse: a mulher que tu me destes fez isso comigo. Ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez, e com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais Adão e sua mulher vestiram-se. E então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e coma da árvore da vida, e comendo da árvore da vida, viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado, e depois de lançar o homem fora do jardim, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse é o texto que nós vamos
começar os nossos estudos aqui. E depois de ler esse texto, eu quero orar com vocês para que para que essa palavra seja semeada, né, no coração de vocês. Senhor, essa é a sua palavra e nós cremos que ela é viva, verdadeira e eficaz. Nós cremos que ela fala conosco porque ela tem propriedades que vêm diretamente do seu trono. Queremos agradecer por essa palavra e pedir que o Senhor nos esclareça, traga claridade, traga luz ao nosso conhecimento, para que essa palavra comece a brotar e produzir um efeito eterno em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer as queridas que chegaram aí enquanto nós estávamos lendo esse texto. Dizer vocês são muito bem-vindas. Acho que estão todas foram recebidas, né? Não tem ninguém pendente de ser recebida. Eu quero começar com vocês falando, esse texto ele é muito rico, né? Quando a gente fala sobre esse texto de Gênesis, parece até que é uma historinha assim, né? Tô contando uma historinha aqui, aconteceu isso. Mas o fato é que muitas coisas estão intrínsecas nesse texto, nessas informações aqui que nós estamos lendo nesse momento. Então hoje eu quero começar a falar com vocês da primeira mulher que está descrita no livro de Gênesis. Quem é essa primeira mulher? Eva. Inicialmente, Eva não era chamada de Eva. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Mulher era um nome próprio, né? Varoa era um nome próprio, não era um nome como nós, né? Todas nós somos mulheres. Não, mulher antes, quando Eva, né, criada, é o nome dela. Tanto que varoa, né? Que nessa tradução, mas em algumas traduções a palavra é mulher, né? O que significa isso? Significa que Eva teve o seu nome trocado, diferente de Adão, né? Adão, ele é batizado, né? Ele tem esse nome dado por Deus, mas Eva tem este nome dada por seu marido Adão. E o que nós vamos começar a falar sobre Eva hoje? Hoje eu quero falar Eva, uma mulher distraída com a palavra de Deus. Nós temos muitas percepções, mulheres, né? Nós vemos muitas coisas ao mesmo tempo, ouvimos as coisas. Às vezes a gente está aqui fazendo uma coisa e está escutando uma outra informação. Nós temos essa habilidade. Eva não era diferente. Ela tinha várias habilidades, mas tinha algo que era essencial. O que era essencial? Guardar a palavra que Deus falou. E eu quero começar contextualizando com vocês que por que eu quero trabalhar com vocês que Eva estava distraída com a palavra de Deus. Eu quero contextualizar com vocês que Deus disse, quando Deus está conversando com Adão ali no comecinho, ele fala claramente, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. E estabelece uma exceção. Deus não impede que eles comam da árvore da vida, mas ele pede que eles não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal e faz essa única ressalva. Então ele diz, olha, vocês podem aproveitar tudo que tem. O que a gente vê? Um Deus abundante, um Deus que nos dá tudo, um Deus que criou todas as coisas para que nós desfrutássemos. E aí, em seguida, a gente vê que quando a serpente chega para conversar com Eva, ela
ela faz algo que a gente faz muito na educação. Quem é da área da educação sabe. Quando a gente vai começar uma turma nova, a gente pergunta: o que vocês sabem? Só que ao invés da gente chegar lá na turma, né, dos alunos e falar assim: ei, o que vocês sabem a respeito de tal coisa? A gente leva uma informação aleatória e espera o que os alunos vão responder. Foi a mesma coisa, a mesma estratégia que a serpente usou com Eva. Só que a serpente, ela já traz uma estratégia de escassez. O que significa? Ela já chega confrontando a abundância que Deus tem para nós. E ela chega e fala assim, ó: é verdade que vocês estão aqui trabalhando nesse jardim, cultivando tudo isso e não pode comer de nada? E aquela, né, angústia, fala: não é bem assim. Mas como ela estava distraída e ela não confrontou a serpente com a palavra verdadeira, assim: não, Deus disse que nós podemos comer de todas. A resposta que ela dá é uma resposta meio chinfrinha, do tipo: não é bem assim, a gente até pode comer. Veja bem, a gente até pode comer, só a gente não pode comer daquela árvore lá do meio do jardim. Como quem não sabe direito do que tá falando. Deus não disse: olha, a árvore do meio do jardim vocês não podem comer. Não, Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. E no meio do jardim tem quantas árvores? 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não eram lá no meio do jardim. E essa distração de Eva é a mesma distração que eu e você temos no nosso cotidiano. A gente se distrai e não presta atenção que a verdade, a palavra, ela é um escudo. Ela é a verdade e ela nos protege em dias de muita angústia e muita luta. E ela é abundante. Um exemplo claro, né? Jesus, quando ele fala conosco, ele diz assim que eu vim para que você tenha vida, mas não é qualquer vida medíocre, não. É uma vida abundante. É a mesma coisa que ele fez ali no jardim. Vocês podem comer de tudo. Só não comam desse daqui, porque vai te causar um dano. E que dano é esse? O dano da morte. É claro que Deus já tinha preparado um plano para que essa morte fosse superada, né? E a gente vai chegar nesse lugar. Mas inicialmente, o homem precisa ser separado, ele precisa viver a consequência dessa distração. E a distração de Eva chega à consequência de levar Adão para o mesmo lugar. Falar: já que já pegou, né? Vamos experimentar. Vamos viver essa experiência, né? Então, é muito interessante porque a palavra de Deus, ela é uma semente que quer brotar em mim e em você. Deus, ele semeou uma palavra quando ele disse: vocês podem comer de tudo. Vocês podem usufruir de tudo. E ele lançou essa semente no coração de Eva e no coração de Adão. O triste é que essa semente não vingou. O triste é que eles não deram tempo para que essa semente vingasse. Nós todos sabemos que uma semente, ela tem um preparo, ela precisa de um tempo para que ela venha a brotar. E a palavra, ela é uma semente. Eu quero conduzir vocês a serem cada dia mais semeadas e permitir que essa semente venha frutificar, venha brotar em você. Mas é interessante porque Deus, ele lança a boa semente. E Satanás, que é o pai da mentira, ele também traz as suas sementes. Mas as sementes que ele carrega são sementes de escassez,
são sementes de dúvida. Ele sempre traz as suas sementes de dúvida e escassez. E é curioso, porque nesse texto ele já começa perguntando: é verdade que vocês não podem comer nada do que vocês estão cuidando aqui? E Eva distraidamente entra no discurso da escassez, entra no discurso da vítima, entra no discurso do medo e começa então a querer medir forças com essa escassez, com esse medo. Mas a escassez na nossa vida, ela é como um joio que cresce junto com o trigo. E qual que é o problema entre o trigo e o joio, né? Tem uma parábola que Jesus fala lá no livro de Mateus, que ele fala que o reino dos céus, ele é como uma boa semente que foi lançada no campo. Mas quando o trabalhador do campo foi dormir, à noite veio o seu inimigo e lançou sementes de joio no meio do trigo e foi embora. E aí o que aconteceu? Quando começou a brotar, brotou o trigo e brotou o joio. E aquele homem conversando com seus funcionários falou assim, os funcionários perguntaram: mas meu senhor, não era boa a semente que o senhor jogou? E esse senhor responde: era boa, mas o meu inimigo passou por aqui e jogou essa outra semente. E os empregados falam para ele: o senhor quer que a gente arranca? O senhor quer que a gente vá lá e já vai arrancando essas sementes? E Jesus fala, e o dono da terra fala para ele: não, deixa crescer. Porque se vocês forem arrancar agora, corre o risco de o brotinho do trigo que está saindo ser arrancado também, ou sofrer dano nas suas raízes. Deixa, a terra tem para todo mundo, deixa crescer, mas quando florescer, nós vamos ver a diferença, porque na hora que a gente colher o joio e o trigo, eles são aparentemente iguais. Qual que é a diferença? Quando você pega o raminho do trigo, ele é cheio de trigo dentro. E quando você pega o raminho do joio, ele só é decorativo, ele é vazio, ele não tem nada dentro. Então, o que esse senhor fala? Fala: olha, quando a gente colher, a gente separa o joio, amarra, põe fogo. E aí a gente fica com o que tem essência, com o que tem substância, com o trigo. E Jesus dá vários exemplos sobre essa questão do trigo, sobre essa questão da semente. E ele dá um outro exemplo também que é muito legal, que ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grãozinho de mostarda, que é o menor de todas as sementes que existem. Mas quando é plantada e germina, ela se torna maior que todas as hortaliças, chegando a ser até uma árvore e podendo abrigar aves do céu. Então, o que Deus está falando? Se você se permitir ser semeada, se você se permitir deixar essa semente da palavra crescer em você, algo maravilhoso. Você vai sair desta escravidão, você vai sair dessa escassez, você vai sair desse lugar em que a humanidade se encontra. Você vai se deixar florescer, você vai se deixar ser cultivada por aquele que diz no livro de João que ele é o agricultor. E ele olha para mim e olha para você e olha para os nossos ramos, olha para os nossos galinhos e fala: olha, isso aqui precisa ser cortado, isso aqui precisa ser aparado, isso aqui precisa ser melhorado para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá nenhum fruto, ele é implacável. Sabe o que ele faz? Corta e joga fora para queimar. Igual aquele agricultor fez com o joio. É por isso que a gente precisa trabalhar para ter uma identidade livre dessa escravidão, dessa escassez. Porque quando Adão e Eva entraram nesse lugar de escassez, toda a humanidade foi para esse lugar. Nós fomos levados para esse. A gente já nasce com uma identidade escrava.
E é preciso abrir muitos concursos para que nós sejamos semeados, para que essa palavra seja semeada em nosso coração, para que essa sementinha possa brotar. E Débora, eu estou ouvindo tudo isso, eu quero ser semeada, eu quero que essa palavra cresça no meu coração, mas como que eu faço? Salomão, que nós sabemos que foi o homem mais sábio que já pisou na terra, filho de homem e mulher, né? Ele faz um sacrifício grandioso para consagrar o templo que ele fez ao Senhor. E Deus aparece para ele em sonho. E em sonho Deus fala com Salomão e diz para ele assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar pelo meu nome, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ter uma terra produtiva? Quer ser uma terra boa para ser semeada? É preciso você estabelecer relacionamento com esse Deus. É para isso que a gente se juntou aqui, para que a gente aprenda a ter relacionamento com esse Deus e assim essa palavra vai sendo semeada. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Débora, mas a minha identidade é escrava num lugar que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Semeia a palavra nesse lugar, porque cada célula do seu corpo pode ser curada, pode ser transformada pelo poder dessa palavra, porque Deus quer transformar o seu coração numa terra sarada, uma terra fértil que produza 10, 20, 30, 40, 50 por 1. Deus quer transformar o seu coração em uma terra produtiva. Ele não tem interesse que você permaneça nessa identidade escrava. Ele construiu todo um plano para que nós acessássemos essa liberdade. E ele começa lá nessa conversa com Salomão falando, olha, tem um caminho, tem um jeito da sua identidade ser livre, tem um jeito da sua identidade ser liberta, tem um jeito de você alcançar um lugar de transformação. E que jeito é esse? É o jeito de você se humilhar. Porque ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar, eu, lá dos altos céus, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus já está dizendo, vocês são uma terra que está doente. Vocês são uma terra que está vivendo sem calcário, cheia de escassez, faltando nutriente. Eu jogo semente e não brota. O que brota? Espinhos e abrolhos. Espinhos e ervas daninhas. Porque quando Deus fala com Adão, ele diz, maldita é a terra por sua causa. Agora ela só ia produzir coisa boa para você se alimentar, mas agora ela vai produzir espinho também. E é por isso que em nós muitas vezes brota o medo. Aqui no livro, nesse capítulo que a gente leu de Gênesis, nasce o medo. É a história do início do medo. Como que nasce o medo? Nasce o medo quando o homem toma conhecimento do bem e do mal. Quando Deus chega no jardim e procura o homem, e ele diz, eu escutei a sua voz e me escondi, porque eu fiquei com medo. E quantas vezes nós temos medo? Temos medo até de semear a palavra. Temos medo até de falar que conhecemos um Deus que cura. Porque a gente, mas e se eu falar que Deus cura e Deus não curar? Isso é problema seu? Mas a gente se limita, a gente para pelo caminho, a gente para de falar da verdade porque a gente fica com medo. E a nossa identidade vai sendo aprisionada cada vez mais nesse medo. E cada vez mais
A gente estabelece uma identidade escrava porque a gente não quer se relacionar com o Deus que nos liberta do medo, com o Deus que quer nos dar uma identidade livre, uma identidade rainha. E quando nasce o medo, né, ali quando eles dizem, Deus, eu escutei a sua voz e eu me escondi porque eu tive medo. E quantas vezes nós nos escondemos de Deus? A gente fala, eu vou resolver isso aqui por conta minha mesmo, porque, Deus não tem nada com isso, Deus nem tem tempo para isso, imagina que eu vou colocar isso na presença de Deus, não vou gastar tempo, isso aqui eu mesmo resolvo. E nós estamos cada vez mais aprisionadas nesse eu, que é um eu de uma identidade escrava. A terra, ela está sempre pronta para dar passagem para as sementes, seja sementes de espinhos, ou seja, sementes benditas, sementes prósperas. Por quê? Porque a terra, ela é para isso. A terra só serve para fazer as sementes brotarem. E que tipo de semente está brotando no seu coração? A semente do medo? A semente do, eu me escondi porque eu tive medo. Por quê? Quantos porquês nós temos? A semente do medo brotou no coração da humanidade e nos escravizou em uma realidade que Deus não queria que o homem experimentasse. Quando Deus diz para o homem não experimentar do conhecimento do bem e do mal, Ele está dizendo, olha, essa experiência não é legal, mas eu não vou te impedir. Eu apenas vou te aconselhar. E se a minha palavra brotar em você, você não vai viver essa experiência. E como nós já nascemos dentro dessa realidade de medo, hoje Ele continua nos oferecendo. Vem para fora da realidade do medo. O medo, ele não é um sentimento ou uma vibração, como muitas pessoas dizem e pensam. O medo, ele é uma realidade. O medo é uma realidade que aprisiona o ser humano para impedi-lo de desfrutar do plano de Deus em sua vida. É muito sério, porque à medida que nós nos permitirmos viver no medo, mais longe de Deus nós vamos ficando. E o distanciamento de Deus, ele vai cada vez mais sendo engolido por medo. E hoje a gente vive um mundo que está em síndrome do pânico, porque as pessoas estão distantes da realidade do amor. O amor e o medo, eles são contrapontos que Deus coloca na Bíblia. A escravidão do medo, ela é uma verdade na vida de quem não se deixa ser semeado pela palavra. Em Gênesis 3,17, Deus diz ao homem, maldita é a terra por causa da sua atitude. E agora, diante disso, ela vai produzir ervas daninhas. Você vai suar para arrancar dela o seu recurso, porque ela não vai mais ser só benéfica, ela vai produzir tudo. Eu acho muito interessante o Dr. Augusto Cury, né? Ele tem vários livros, e um dos livros que eu já li, ele conta um caso de 2 pacientes que ele tinha, e esses 2 pacientes, um era um pastor e alguém que conhecia muito bem a palavra, que sabia muito da palavra, e um outro um ateu. E os 2 estavam num quadro de depressão muito profundo. E é interessante, né? Porque as doenças, elas também têm uma causa biológica, psíquica, né? Não é só, né? E esses 2 pacientes procuraram ele como psiquiatra e ele começou a tratar os 2. E à medida que ele ia tratando de uma forma similar, mas ao mesmo tempo ele via que esse homem que conhecia a Deus, que tinha um relacionamento com Deus, ele começou a ter uma melhora exponencial em relação ao outro.
E depois de um tempo, do tratamento, esse homem estava completamente curado. E o Augusto Cury era ateu ainda nesse tempo. E ele diz assim: olha, eu tô muito curioso para saber o que você fez além do tratamento. Porque eu tenho pacientes equivalentes a você e eu fiz tudo o que eu sabia. E eles não apresentaram melhoras. Você pode me esclarecer o que você fez além da medicação? E esse homem diz para ele: eu semeei a palavra. Todas as manhãs eu declarava a palavra, eu declarava para mim tudo o que Deus diz que eu sou a imagem e semelhança dele, que eu fui gerado para desfrutar de boas obras. E ele foi contando para ele as palavras que ele declarava, as palavras bíblicas que ele declarava a respeito de si. E depois o Augusto Cury fez questão de colocar esse relato em vários livros, porque ele achou fantástico como que uma palavra tão antiga podia produzir um efeito terapêutico, um efeito de cura tão miraculoso, por se dizer assim, porque a medicação era igual para os pacientes, mas o resultado era exponencialmente diferente. A Bíblia, ela não é só um livro antigo, ela é um livro que vem sendo depurado e depurado e depurado ao longo da história da nossa vida. E é tão curioso porque a Bíblia já fala sobre isso. Deus quer nos dar liberdade. Ele quer livrar você do jugo do medo e da escravidão. E a proposta dele é tão simples, que às vezes parece até boba. Porque na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, ele diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. Antes, ou seja, ao contrário disso, o perfeito amor, quem é o perfeito amor? Deus é o perfeito amor. E ele lança fora todo o medo. Da onde que ele lança? De dentro de você. De dentro da sua história, de dentro da sua realidade. Aquilo que você acredita que você não vai viver. Se você semear a palavra, você vai viver. Se você semear em você, se você se permitir deixar essa palavra ser verdade, isso vai brotar em você até que não se torne apenas uma hortaliça, mas quem sabe uma árvore frondosa, como é o caso da mostarda, né? Que eu dei o exemplo aqui. O amor do Senhor, ele é a verdade que nos liberta da escravidão e do medo. E o caminho, Débora, qual que é o caminho para a gente acessar esse lugar? O caminho é o caminho de regeneração. Lá na história que a gente leu hoje, em Gênesis 3, no versículo 15, Deus já fala: olha, mulher, eu vou aumentar muito as suas dores no seu estado gestacional. Vai ser terrível. Porém, eu quero te dizer que eu vou colocar inimizade entre você, a serpente e a mulher. Sabe por quê? Porque da descendência da mulher vai vir aquele que vai religar, que vai restaurar toda a identidade humana para viver a liberdade, para viver o novo, para viver algo que vocês nem sabem que existe, mas imaginando que vocês pudessem ter a escolha da escravidão, eu já planejei a libertação, eu já planejei a lei áurea lá na frente, eu já planejei que ia chegar lá na frente e falar assim: não, vai ter. E assim como veio da mulher, vai vir da mulher também. E a Bíblia diz, né, que o primeiro homem que se envolveu com o pecado, ele viveu essa separação, mas ele mandou um outro homem, nascido de mulher, nascido da mesma história, de uma mesma genealogia, para que esse Jesus que nasceu de Maria viesse a nos religar a Deus, restaurar a nossa identidade. Deus
Ele já estava falando de Maria quando ele disse, vai vir aí, hein? Dessa descendência aqui, eu vou salvar essa genealogia. E é por isso que a Bíblia é um livro que tem tanta informação de genealogia. Porque Deus precisava salvar uma genética, permanecer. O código-fonte lá de Adão e Eva precisava ser salvo. Não podia ter adulteração. Ao longo da história da humanidade, e agora nós estamos vivendo isso fortemente, uma guerra contra a nossa genética, uma guerra contra o nosso DNA, para que o nosso código-fonte seja destruído. Mas Deus falou, eu vou preservar uma linhagem. Eu vou preservar uma linhagem para que o filho da mulher, o filho do homem venha e consiga entrar nesse DNA e restaurar este DNA por completo. E é isso que Jesus veio fazer. Veio restaurar a nossa identidade por completo. E ele faz isso dizendo, na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Tudo, o pior que vocês puderem fazer, eu estou fazendo. Para que nada passe desapercebido. E com isso, eu estou levando cativo o cativeiro. Ninguém vai poder dizer que é escravo quando Jesus morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Aquele pecado que nos aprisionou como humanidade, Jesus levou. E disse, o meu sangue, ele te restitui, ele te restaura de todo medo, de toda angústia, de toda culpa. E é automático, Débora? Não, você precisa ser semeada pela palavra. Você precisa se deixar ser uma terra curada, uma terra sarada, porque só uma terra sarada vai viver a produtividade, vai viver uma semente que brota, uma semente que produz com abundância, uma semente que produz para a eternidade. E é esse caminho que eu quero conduzir vocês a viver, a estabelecer um relacionamento com esse Jesus que disse, está consumado. Não é um Jesus que ficou pregado na cruz. Não é um Jesus menininho, peladinho na manjedoura. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que ele tem olhos de fogo. Que ele tem escrito na sua coxa, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E ele está com a mão estendida para estabelecer relacionamento comigo e com você. Para semear essa palavra de amor que diz, no meu amor, todo medo tem que bater em retirada. No meu amor não tem espaço para dor, para angústia, para tristeza, para escassez. Ah, Débora, você está propondo uma vida de poliana? Não, eu estou propondo que você seja semeada em todas as áreas da sua vida. Aonde você é escrava, Deus quer te fazer livre. Aonde você, Débora, eu já não acredito mais em relacionamento. Eu perdi um filho. Eu perdi não sei o que. Eu não acredito mais que eu possa sorrir depois dessa tristeza, depois dessa angústia. Ele disse, está consumado. Esse cativeiro onde você está vivendo hoje, ele levou. Ele não existe mais, mas você precisa se deixar ser semeada. Você precisa abrir-se para um relacionamento com esse Deus que é vivo, verdadeiro e propõe para você uma liberdade que nós não estamos acostumados. É interessante porque Jesus, falando com os seus discípulos, ele fala assim, eu dou para vocês a paz. Eu não dou para vocês uma paz como o mundo diz que dá, mas eu dou para vocês uma paz que supera, que excede
todo e qualquer entendimento. Aquilo que você é capaz de entender, pois eu tenho algo acima. Eu tenho algo que é superior a tudo isso, que é a minha paz. E essa paz que ele quer te propor, uma paz que vai te fazer semear e ser semeada, ser uma semeadura bendita, ser alguém que tem uma identidade livre em meio às angústias desse mundo, em meio às aflições de tudo que você vive. Pode ser que você tenha desafios menores que o meu, mas pode ser que os seus desafios sejam muito maiores que o meu. E sabe de uma coisa? Ele tem solução para todas nós. Ele tem um lugar de paz para cada uma de nós. E é por isso que eu quero terminar esse momento nosso orando com você. Depois vou abrir para a gente ter um pouquinho de bate-papo. E eu quero orar para que essa palavra da verdade ela seja semeada no seu coração. E você produza uma sementeira, uma colheita grandiosa. E quando a gente chegar no final desse ano, você possa declarar verdadeiramente, essa palavra é verdade e ela brotou em mim. E ela brotou algo novo. E eu posso testemunhar de que hoje tenho florescido. Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra que é viva, verdadeira, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes que corta por todos os lados. Pai, essa palavra, ela é eficaz, ela é desejável, ela é uma palavra que cura, que transforma, que renova. E eu quero que essas mulheres experimentem essa semeadura do Senhor, que essas mulheres experimentem serem regadas pelo teu Espírito, porque a tua palavra diz que aquele que se conecta contigo há um rio que brota da sala do trono e que vai descendo sobre a vida de cada uma agora. E cada uma dessas mulheres vai sendo regada pelo seu Espírito, vai sendo transformada, vai sendo renovada e de glória em glória elas vão te conhecendo e no perfeito amor elas vão sendo aperfeiçoadas e cada uma vai crescendo no conhecimento do seu amor, porque o seu amor se revela para cada uma conforme as nossas necessidades, conforme as nossas angústias e conforme as nossas inquietações. E é por isso que eu quero declarar a tua palavra que é verdade e que diz: no perfeito amor não há medo. Antes, o medo é lançado fora, porque o seu amor quer nos preencher por completo. E eu quero declarar essa palavra na vida dessas mulheres e quero que o Senhor faça brotar na vida delas algo sobrenatural, porque o Senhor conhece a inquietação e a necessidade de cada uma. E é assim que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Como vocês estão? Deu para entender? Consegui me fazer entendida?